Hoje a minha dica é para quem tem bastante tempo de estudo no seu dia, o que você vai fazer com tanta hora para estudar. Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon da Jornada da Aprovação. Desde já digo para você se inscrever no meu canal, se você não me conhece. Esse canal é voltado para concursos públicos. E se você já me conhece, já pode dar o like, que eu sei que quem me conhece gosta dos vídeos que eu faço, porque são dicas muito boas, muito legais, que se você colocar em prática, você vai ver resultados. E eu já vou deixar desde já o link aqui embaixo na descrição do vídeo, um link para você ter um e-book sobre ferramentas de estudo, de como estudar, como aprimorar o seu estudo para a sua prova de concurso público. E o vídeo de hoje é para aquelas pessoas que têm muito tempo de estudo. Normalmente o que eu vejo é que as pessoas que têm mais tempo de estudo acabam não estudando tanto quanto aquelas pessoas que pegam a sua agenda e começam a esmigalhar horinhas e horinhas de estudo para poder ajeitar, estudar mais aqui e acolá. Porque quem tem muito estudo acaba se enredando no seu tempo e acaba não estudando tão bem quanto aquela pessoa que tem tempo escasso de estudo. Tanto que as pessoas que eu vejo que passam em bons concursos públicos, grandes concursos públicos, elas são pessoas que trabalhavam. Eu sempre, quando passei em concurso público, sempre trabalhei junto com a minha rotina de estudo. Então o que ela vai fazer se ela tem todo o tempo do mundo para estudar? Tem gente que vai direto para os cursinhos, mas os cursinhos muitas vezes eles acabam não sendo tão eficientes quanto ao tempo que você gasta para se deslocar até um cursinho, assistir uma aula, ou até mesmo o tempo que você gasta de assistir aquela videoaula. Esse tempo pode ser melhor aproveitado. O que eu aconselho para vocês que têm, por exemplo, 6 horas de estudo? O que eu vou fazer 6 horas de estudo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu falei 2 vezes essa dica que eu vou dar para vocês, para alunos meus, e depois coloquei também no WhatsApp para um outro aluno que perguntou, que é o seguinte, que tem pessoas que têm 6 horas, como que eles vão fazer para administrar? Eu faria assim, eu dividiria em 2 blocos de 3 horas. 2 blocos de 3 horas. E o que eu faria nesses blocos de 3 horas? Nessas horas, nesse primeiro bloco, eu estudaria uma matéria por dia. Uma matéria por dia, ia fazer uma grade um cronograma a partir dessa matéria. Então, pegava todas as minhas matérias do edital, ia colocando, se fosse muitas matérias, se eu tivesse que conciliar 18 matérias, dê uma olhadinha num vídeo que eu vou deixar na descrição também, como conciliar até 18 matérias do seu edital, dá uma olhadinha. Então eu posso até contemplar umas 18 matérias nessa primeira tropa aqui de 3 horas. As outras 3 horas eu vou estudar o quê? Estudar em bloco. O que é estudar em bloco? É pegar uma matéria por vez e acabar essa matéria, né? Pego a matéria, por exemplo, se eu faço o meu cronograma de estudo e começo a estudar essas matérias aqui. Enquanto eu estou estudando aqui, eu vou usar 3 horas, das 6 horas que eu tenho, 3 horas para estudar, por exemplo, Direito Constitucional. Eu vou pegar, por exemplo, o livro do Pedro Lenza, que é um Panzer. Vou pegar o livro do Pedro Lenza e vou estudar aquele livro. E aí eu vou demorar daqui a pouco 1, 2 meses estudando só o livro do Pedro Lenza. E durante esse período, obviamente, eu não vou estudar, não vou colocar constitucional aqui nesse bloco de estudos. Terminei direito constitucional, o que eu vou fazer? Aí eu pego, por exemplo, direito penal. E aí eu vou ler o Zaffaroni daqui a pouco, vou ler uma doutrina pesada de direito penal. Então eu tiro o direito penal daqui, coloco constitucional, mas somente revisões, reduzo o tempo de constitucional, faço somente as revisões, que são os mapas mentais que eu fiz nessas 3 horas que eu tinha, e aí eu começo a estudar direito penal forte. O que eu quero o que você vai ganhar com isso? Primeiro você vai ter a sua rotina de estudo programadinha para quando chegar o edital você ter uma boa parte do edital cumprido. E depois você vai começar a estudar bem uma matéria por vez para ganhar aquela consistência para uma segunda fase de concurso. O que acontece? O pessoal estuda todas as matérias por apostila, por resolução de questões, por sinopses, mas não aprofunda.
Aí o que acontece? A pessoa chega para uma segunda fase fraco. Chega para a segunda fase fraco e não está preparado para aquela segunda fase. Onde é que vai dar essa preparação para a segunda fase? Quando você aprofundar. E você pode aprofundar quando você tem muito tempo de estudo. Eu estudei assim, só que eu não tinha 6 horas de estudo. Então o que eu fazia? Eu comecei a estudar 2 anos antes da minha faculdade. Cada semestre eu pegava uma matéria importante e estudava aquela matéria. Então quando terminou a faculdade eu tinha 5, 6 matérias que eu tinha estudado bem, que eu tinha consistência naquelas matérias. Então você vai, ao mesmo tempo que você vai estudar para uma primeira fase, você já está pensando na segunda fase. E de qualquer forma, quanto mais consistência você tem numa matéria, melhor na primeira fase também. Então essa é a dica que eu dou para vocês, em vez de ficar indo em videoaulas, etc., você divida o seu treino, o seu estudo em a parte de estudar toda a matéria, contemplar todo o edital, e uma parte para ganhar consistência numa matéria só. Essa é a dica de hoje, espero que você goste, você pratique essa dica, você que tem bastante tempo, é o felizardo, pode fazer essa dica, dar o feedback depois do que você achou, e nós nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, de curtir e de baixar o e-book. Um grande abraço!